Saudações, guerreiros. Palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto ele foi usado amplamente nos últimos anos para falar a respeito de política. Mas não era sobre política que Jesus estava falando. Apesar de os judeus estarem aguardando um Messias que viesse libertá-los do poder do Império Romano, Jesus não estava falando a respeito dessa liberdade. Mas a respeito de que Jesus estava falando? Jesus declara que o conhecimento da verdade liberta. Então isso significa que a mentira aprisiona. Mas qual mentira Jesus está se referindo? A que ele está falando? Que prisão é essa? Bom, o contexto no Evangelho de João, no capítulo 8, vai nos mostrar, através do diálogo de Jesus com os judeus que haviam crido nele, que a prisão ou a mentira a qual eles estavam presos era o entendimento a respeito da sua origem humana, a ideia de que por causa da sua origem humana eles eram livres. O texto vai dizer que os judeus disseram para Jesus: nós somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos. Então, nós podemos ver que eles estavam presos nesse engano, nessa mentira, de que porque eles tinham uma origem humana, da descendência de Abraão, eles eram livres. A verdade é que nós temos vivido, e agora nos nossos dias muito mais, em um regime de liberdade humana, mas que cada vez mais tem nos aprisionado. Nós sentimos que nós somos uma nação livre e que por isso nós podemos fazer as nossas próprias vontades, nós podemos fazer as nossas próprias escolhas, vivendo a vida como nós bem entendermos, Mas esse entendimento, ele tem nos aprisionado ao pecado. O pior disso tudo é que essa prisão, ela deixa o prisioneiro com marcas, com feridas, e também aqueles que estão à volta. A prisão do pecado, ele gera feridas profundas, tanto naquele que é prisioneiro, quanto naqueles que estão aprisionados. Nós podemos citar como exemplos dessa prisão e das feridas que elas causam os problemas de sexualidade disfuncional que nós estamos vivendo nos últimos dias, o problema das famílias destruídas, o ser humano querendo exercer direitos e propósitos infundados, sem sentido. Depressão, vícios, ganância, esses são apenas alguns exemplos simples dessa prisão que o homem vive em decorrência dessa falsa ilusão ou dessa ilusão de liberdade que o homem vive, Jesus, ele abertamente declarou: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há liberdade fora de Jesus. Não há liberdade fora de uma manifestação de Jesus na nossa vida. Não existe liberdade fora de Cristo. Porque a liberdade fora de Jesus, na verdade, é uma prisão que nos mantém distantes da verdadeira alegria, do verdadeiro gozo, da verdadeira paz. Mas por que nós não podemos ser livres fora de Jesus? Porque nós não podemos nos libertar sozinhos. As dores, mágoas, vícios, nada disso pode ser deixado para trás sem a presença de Jesus. Sem que Jesus transforme o nosso coração e a nossa mente. Se Ele não nos libertar, nós nunca seremos verdadeiramente livres. Em primeiro lugar, porque as cadeias que nos prendem, elas dão essa falsa sensação de que nós já somos livres. De que as escolhas que nós fazemos são nossas e não de um inimigo, algoz da nossa alma, que nos mantém cativos e alienados e fracassados espiritualmente. Esse inimigo é o pecado.
E a segunda razão, porque se Ele não nos libertar, nós não seremos verdadeiramente livres. É porque nós não temos o que é necessário para nos libertar. A liberdade do pecado, ela só pode vir através da justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela foi exercida sobre Jesus, o único justo, capaz de pagar pelos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Então, somente Ele pôde pagar o salário do pecado, que é a morte. Então a Bíblia vai falar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que vem por meio de Jesus Cristo. Só Ele pode nos dar a vida eterna e nos livrar desse cativeiro. Medite sobre isso. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.